Na radiologia, a gente tem um ditado que diz que o diagnóstico está no canto. Então, o que a gente pode entender com isso? A gente tem uma tendência a focar no centro da imagem, procurando o diagnóstico em geral no centro da tela, e muitas vezes o diagnóstico está na parte mais externa da imagem, ou seja, no canto superior, no canto inferior, no lado direito, no lado esquerdo. Então a gente precisa estar o tempo todo muito atento a todos os aspectos da imagem. Então, por exemplo, numa radiografia de tórax, em que teoricamente a parte mais importante do exame é a avaliação do pulmão, verificar ali se tem uma pneumonia, principalmente no caso de UTI, às vezes um paciente idoso, algumas vezes o paciente está gemente, com dor, uma queda do estado geral, uma suspeita de pneumonia, e às vezes o que a gente encontra é simplesmente uma fratura de ombro, uma fratura de braço que está em geral ali no canto da imagem, muitas vezes nem deveria ter aparecido e por sorte às vezes aparece bem no canto da imagem uma fratura que vai ser às vezes o único achado importante do exame. Numa radiografia de abdômen também, muitas vezes o achado mais importante numa paciente com dor vai ser uma calcificação, por exemplo, na região do apêndice secal, sugerindo que essa imagem possa estar dentro do apêndice e provocando uma inflamação local, uma apendicite. Já numa ressonância de coluna cervical, em que o foco principal, teoricamente, é a avaliação da medula, a avaliação dos discos intervertebrais, se há uma hérnia importante causando dor na paciente. Muitas vezes lá no canto oposto da imagem a gente vai encontrar um nódulo importante de tireoide, que se a gente não prestar atenção no canto da imagem, já bem fora ali da coluna cervical, a gente vai acabar não percebendo o nódulo, que muitas vezes era um achado importante no exame. Agora, falando de endometriose, que é o nosso interesse maior aqui neste canal, a gente já mostrou em outros vídeos que os achados mais frequentes em geral são na parte posterior da pelve, ou seja, a região ali atrás do útero, pegando algumas vezes a parede do reto, e a gente já chamou a atenção que muitas vezes aquele canto da imagem posteriormente ao reto ali, aquele espaço entre a parede do reto e o sacro muitas vezes está acometido por endometriose, e é uma dessas lesões que a gente precisa estar atento para não perder o diagnóstico. Inclusive essa área é muito rica em terminações nervosas, explicando muitas vezes quadros bastante dolorosos da paciente. Mas no caso de hoje a gente vai focar no extremo oposto da escavação pélvica, que é a parte anterior. Então a gente vai focar no chamado espaço pré-vesical, que é um espaço que está fora da cavidade peritoneal, e isso torna a avaliação deste foco bastante importante no pré-operatório, porque o cirurgião não vai ter um acesso visual direto quando ele avalia a cavidade peritoneal na videolaparoscopia. A gente precisa mapear essa lesão antes da cirurgia para o cirurgião planejar melhor o acesso cirúrgico, ter uma noção melhor do tempo de cirurgia e o material que será utilizado nessa cirurgia. Então a gente vai ver que se o foco está anterior à bexiga, ou seja, à frente da bexiga, e penetra profundamente a membrana do peritônio, esse foco vai acabar alcançando o espaço entre o osso púbico e a parede da bexiga, e no nosso caso a gente vai ver que esse espaço foi ocupado por um extenso cisto de mais de 5 centímetros de diâmetro, que acabou não só comprimindo, como invadindo a parede da bexiga. Na sequência, então, só para relembrar o que é o espaço peritoneal e o espaço extraperitoneal na escavação pélvica, a gente vai mostrar dois esquemas que dão uma boa ideia do que seria essa parte peritoneal e essa parte extraperitoneal na escavação pélvica. Então, aqui mostrando esquematicamente a escavação pélvica de uma mulher. Então, a gente tem aqui no compartimento médio o útero. Essa linha escura aqui em volta do útero é o peritônio. Então, vejam que o médico entra nessa escavação pélvica aqui na região do umbigo com instrumental cirúrgico, e ele consegue então ter a visão dessa escavação nesse espaço aberto chamado de cavidade peritoneal. Então ele consegue ver aqui na frente do útero, entre o útero e a bexiga, é o recesso vésico-uterino, ele consegue ter acesso a esse espaço. Ele consegue também ter uma visão aqui atrás do útero, vejam que é um espaço aberto aqui ainda. Então até aqui essa região
atrás do útero, entre o útero e o reto, aqui ele consegue chegar, né, até cerca de 10 centímetros da borda anal. Vejam que o ânus está nessa região, daqui até essa região onde tem essa dobra do peritônio, que é o fundo de saco posterior, a gente tem cerca de 10 centímetros de distância. Então o médico consegue chegar aqui também com o seu instrumental. Agora vejam que quando tem um foco de endometriose pegando aqui a parede da bexiga, se o foco for evoluindo abaixo desse peritônio e alcançar esse espaço, vejam que é um espaço que o médico não vai ter acesso, que ele vai entrar aqui nesse espaço e vai ver até aqui. Então, daqui para baixo ele não consegue ver. No caso que a gente vai mostrar hoje, então, a paciente tinha um espessamento da parede da bexiga por endometriose e os focos penetraram nesse espaço que precisa ser tratado também. Então, a gente precisa falar no exame sobre focos de endometriose nesse espaço, então, entre o osso púbico e a parede da bexiga. Então, é um local que pode ser cometido por endometriose. E vejam que também abaixo do peritônio, nessa região aqui, atrás da bexiga, ou seja, posteriormente à bexiga, a gente tem o espaço vésico-uterino também abaixo do peritônio. Então, entre a bexiga e o útero, o espaço vésico-uterino. E daqui para baixo, então, do colo do útero para baixo, esse espaço passa a se chamar o espaço vésico-vaginal. Então, entre a bexiga e a vagina, o espaço vésico-vaginal. Então, vamos ao nosso caso de hoje, em que a paciente tinha o acometimento dessa região da parede da bexiga e um cisto de cerca de 5 centímetros abaixo aqui do peritônio, pegando todo esse espaço entre a bexiga e o osso púbico e alcançando até essa região aqui, já na transição aqui da bexiga com a uretra. A gente vai ver que o foco ficou muito próximo da uretra, que é esse canal que vai aqui da bexiga até aqui a região do introito vaginal. Nesse desenho esquemático, a gente tem uma noção da cavidade peritoneal. Então, essa é a cavidade que o cirurgião tem acesso. Todo esse espaço aqui em amarelo é a cavidade peritoneal, que é recoberta pelo peritônio, representado aqui nessa tênue linha azul aqui. Então, onde tem essa linha azul é o limite que o cirurgião consegue enxergar quando ele olha a cavidade aqui por dentro. Então, vejam que atrás do útero, então entre o útero e o reto, no ponto mais baixo aqui é o chamado fundo de saco posterior. Então o médico consegue ver focos de endometriose até aqui atrás do útero nessa altura. E se o foco penetra aqui na região do septo reto vaginal, o médico já não consegue ver, né? Então aqui entre a vagina e o reto tem o septo reto vaginal, que é um local também que a endometriose pode chegar. E no caso, para ele saber que tem que abrir o peritônio e tratar uma endometriose nesse espaço, a paciente deve ter sido, antes da cirurgia, já submetida a exames de imagem para uma pesquisa de focos nessa região. Aqui na parte mais anterior da pelve, que é a parte mais aqui da frente da pelve, o médico consegue também abrir esse espaço aqui entre o útero e a bexiga, que é o recesso vésico-uterino. Então, até essa altura que está essa linha azul, o médico consegue abrir. Se tiver focos também abaixo aqui do peritônio, nessa região, entre o colo do útero e a bexiga, o médico precisa saber antes da cirurgia. E no caso que a gente vai discutir hoje, a paciente tinha um foco grande de endometriose nesse espaço aqui entre o osso púbico e a parede da bexiga, que é o chamado espaço pré-vesical, que é um espaço extraperitoneal. Então vejam que, na verdade, a bexiga é praticamente um órgão todo extraperitoneal. Então a gente tem aqui o peritônio, a bexiga está aqui toda abaixo do peritônio. Então, se o foco penetra o peritônio e a parede da bexiga e se estende para essa região aqui entre a bexiga e o osso púbico, o médico não terá acesso a esse foco, a não ser que ele abra o peritônio, porque antes da cirurgia ele já teve acesso a exames de imagem que evidenciaram focos fora da cavidade peritoneal. Aqui então a gente consegue ter uma noção de qual é a visão do cirurgião na videolaparoscopia. Então, quando ele chega na pelve, depois de ter distendido a cavidade peritoneal com gás, ele tem um espaço bastante aberto e ele consegue ver essa cavidade que é chamada cavidade peritoneal, em que os órgãos estão recobertos por uma membrana brilhante chamada peritônio. Então a gente tem aqui o fundo do útero. Vejam que entre o útero e a bexiga a gente tem um recesso
vésico-uterino, que é esse espaço aqui, e ainda tem uma parte da bexiga aqui que a gente não vê, que está abaixo do peritônio. E se a gente for mais anteriormente aqui, então o útero ficou lá para trás, a gente está vindo mais anterior. Após essa dobra aqui na parede da bexiga, a gente tem a parte mais anterior que o cirurgião consegue enxergar da bexiga. E mais anteriormente ainda a gente teria aqui o osso púbico, e a gente vê então que acaba aqui o espaço que é visível para o cirurgião. Então, se o foco de endometriose pega a parede da bexiga e se aprofunda aqui no peritônio nessa região, a gente vai ter o foco de endometriose no espaço profundamente a esse peritônio, que é o espaço que a gente vai ver no caso de hoje, nos vídeos a seguir. E agora, se a gente for descer mais posteriormente, então a gente voltou aqui para o útero que se localiza no compartimento médio da pelve, e se a gente for empurrar o útero lá de baixo para cima, se durante a cirurgia alguém empurrar lá pelo acesso vaginal, a gente vai conseguir abrir o espaço aqui entre o útero e a porção visível do reto. Vejam que há um espaço aqui atrás do útero, entre o útero e o reto. Então a gente começa a ver aqui o ovário esquerdo, o ovário direito. Lembrando que na videolaparoscopia é como se o cirurgião estivesse vendo a paciente de trás para frente. Então, exatamente uma visão oposta ao que a gente tem no ultrassom. Então aqui seria o lado direito da paciente, aqui o lado esquerdo. Então a gente tem aqui o ovário esquerdo, o ovário direito, a trompa direita, a trompa esquerda, ligamento redondo direito. Vejam que a gente vai abrindo esse espaço aqui, empurrando o útero lá por dentro da vagina, a gente está empurrando o útero para cima. E vejam qual que é o ponto mais baixo que o cirurgião consegue enxergar na escavação pélvica, o chamado fundo de saco posterior, que geralmente apresenta uma pequena quantidade de líquido, já que é a porção mais baixa aqui da pelve. Então, pela própria força da gravidade, o líquido escorre para essa região. A gente vê bem aqui os ligamentos útero-sacros, aqui o direito, o esquerdo, e aqui o fundo de saco posterior. Então, a gente sabe que essa dobra do peritônio no fundo de saco posterior está a cerca de 10 centímetros da borda anal, e se algum foco de endometriose penetrar o peritônio nessa região, o médico também precisará saber desse detalhe antes da cirurgia, para que ele possa abrir esse peritônio e tratar o foco de endometriose, que muitas vezes está profundamente aqui pegando o septo reto vaginal e a própria parede do reto a uma distância menor que 10 centímetros da borda anal, o que obviamente vai dificultar tecnicamente a cirurgia. Antes de começar a mostrar o nosso caso, então, vamos ver primeiro um exemplo de ressonância magnética mostrando um espaço vésico-uterino normal, um espaço pré-vesical normal, para a gente ter uma noção de como seria essa gordura normal entre a bexiga e o osso púbico numa paciente sem endometriose nessa região. Então aqui inicialmente a gente vai ver um caso em que o espaço pré-vesical estava dentro da normalidade. Então vejam que sempre essas lâminas líquidas na escavação pélvica, como esta lâmina aqui, acabam nos ajudando a definir o peritônio. Então a gente sabe que o médico entrando com o instrumental aqui na região do umbigo e na região da fossa ilíaca direita e esquerda, ele vai chegar a escavação pélvica até essa linha do peritônio. Então ele vem aqui por cima, avalia aqui o útero, avalia o fundo de saco posterior aqui atrás do útero, e no caso aqui na frente ele vai conseguir chegar até a linha do peritônio. Então se tiver um foco de endometriose espessando a bexiga e adentrando aqui o peritônio nessa região dessa gordura pré-vesical, então a gente tem aqui o osso púbico, a bexiga e aqui o espaço pré-vesical. Então essa gordura normalmente está preservada, mas se o foco de endometriose consegue penetrar esse peritônio, a gente pode achar os focos acometendo aqui essa gordura e eventualmente até abaulando essa parede da bexiga aqui. Então nesse caso o que chamava mais atenção aqui era essa assimetria, esse evidente espessamento da parede posterior do útero. Então a gente tem aqui a parede anterior, também com alteração de sinal nessa região, mas menos evidente do que nessa região. Então aqui a gente tem um extenso acometimento por adenomiose nas paredes uterinas, predominando aqui na parede
posterior, que é a parte de trás do útero. Então, finalmente, vamos começar a descrever o caso de hoje. Então, uma paciente em idade fértil chega no pronto-socorro com queixa de, já há uma semana, apresentar uma certa dificuldade para soltar a urina, algum sangramento também durante a micção e uma dor pélvica que vem piorando progressivamente. Inicialmente foi pensado então em uma infecção urinária, foram pedidos exames laboratoriais e também uma tomografia computadorizada do abdômen. Então vamos avaliar os achados da tomografia computadorizada do abdômen, que foi feita sem e também com contraste. E a gente então vai ver o que foi possível avaliar a partir deste exame. Então, nesse caso, o primeiro exame que a paciente fez foi uma tomografia computadorizada do abdômen. Então, a gente está aqui na região da pelve, esse aqui é o osso ilíaco, aqui é o útero, o osso sacro, e nessa região a gente vê a bexiga. E vejam que na parte anterior, ou seja, na parte da frente aqui da bexiga, a gente já começa a ver um espessamento da parede. Então, comparando com as laterais aqui, a gente vê que a parede anterior está espessada. E conforme a gente vai progredindo as imagens mais inferiormente, a gente vai vendo o espessamento da parede aumentando na comparação com as demais paredes. E a gente vê uma área aqui também hipoatenuante, ou seja, uma área menos densa, que corresponderia ao cisto que a gente vai ver depois na ressonância magnética e na ultrassonografia. Então, isso aqui era uma parte cística, uma parte menos densa, e aqui todo o espessamento da parede da bexiga, que até esse momento a gente não sabia exatamente o que poderia ser nesse caso, se poderia ser uma neoplasia, talvez uma lesão tumoral, ou um processo inflamatório, ou uma outra causa, né, que entraria no diagnóstico diferencial aí, a endometriose. Na sequência aqui, ainda dentro do exame da tomografia, a gente fez a injeção do contraste e a gente percebeu que as paredes laterais também apresentavam algum espessamento já. E após o contraste, a gente teve uma melhor definição aqui daquelas áreas císticas, né, que são aquelas áreas sem contrastação. Vejam que a parede da bexiga ficou um tom de cinza mais claro e aqui ficou um tom de cinza mais escuro após a injeção do contraste iodado intravenoso. Então aqui a gente tem a bexiga, parede espessada aqui na lateral esquerda, na parede anterior e na lateral direita, e um espessamento mais evidente aqui na parede anterior, associado aqui a alguns cistos perivesicais aqui, alguns cistos anteriormente. Como a tomografia não chegou a um diagnóstico final, foi solicitado na sequência a ressonância magnética da pelve para uma avaliação do espessamento da parede da bexiga e do cisto que foi visualizado entre o osso púbico e a parede da bexiga. Então vamos ver como isso apareceu na ressonância magnética e verificar o que isso nos ajudou em relação àquela tomografia que foi o primeiro exame de imagem que a gente teve acesso. E aqui o segundo exame que essa paciente fez, então, que é uma ressonância magnética, a gente tem aqui a bexiga, o útero, e anteriormente, ou seja, na frente aqui da bexiga, a gente tinha uma imagem cística de mais de 5 centímetros aqui de maior eixo, e a gente via esse espessamento da bexiga confirmado aqui também na ressonância magnética. Então, parede anterior da bexiga espessada. A gente vê que a lesão cística se estendia aqui abaixo do peritônio, em todo esse espaço chamado de espaço pré-vesical, e na parte mais inferior aqui do cisto, a parte mais baixa do cisto, a gente via que havia uma proximidade com a uretra. Então vejam a bexiga, a porção inferior da bexiga, a uretra, e a lesão cística se aproximava muito aqui da uretra, logo após a sua saída aqui da bexiga. Aqui nesta vista axial, que é um corte como se a paciente estivesse deitada, a gente vê então a bexiga, a parede anterior espessada, o abaulamento aqui dessa parede anterior da bexiga pela lesão cística, que é volumosa e comprime a bexiga. Veja um borramento dos planos adjacentes. A gente vê que o espessamento da parede
não se restringe aqui à parede anterior, a gente vê que se estende aqui para a parede lateral direita, a parede lateral esquerda. Vejam que apenas a parede inferior e a porção inferior lateral esquerda e inferior lateral direita que se encontravam preservadas. Então veja todo esse espessamento da parede da bexiga e a lesão cística aqui se estendendo inferiormente. Aqui a gente já vai tendo a transição da bexiga com a uretra, aqui a gente já tem a uretra, e vejam que a lesão cística fica aqui muito próximo da uretra, aqui o canal vaginal, a uretra, e a lesão cística na sua porção mais inferior. Aqui a ressonância magnética no plano coronal, a gente vê a bexiga, aqui na lateral direita a gente vê a cabeça do fêmur esquerdo aqui também. Então aqui é como se a paciente estivesse em pé aqui na nossa frente. Então a gente vê a bexiga, aquele cisto abaulando aqui a parede anterior da bexiga e confirmando também aqui, mais uma vez, o espessamento da parede lateral direita e da parede lateral esquerda da bexiga. Aqui, posteriormente à bexiga, a gente tem o útero. E aqui, após a injeção do contraste intravenoso, a gente confirma que realmente aqui no centro da lesão cística a gente não vê nenhum realce, porque aqui era apenas líquido. Por outro lado, havia um extenso realce dos tecidos adjacentes, então a parede do cisto bastante realçada, a parede da bexiga espessada e com bastante realce pós-contraste. E além disso, a gente vê também uma acentuação do realce de todo o tecido ao redor da lesão cística por um processo inflamatório local. Após a ressonância magnética, o que foi necessário avaliar foi a questão da extensão da doença que acometia a parede vesical, ou seja, a parede da bexiga. A gente percebeu que pegava muito ali a parede anterior, a parede lateral direita, a parede lateral esquerda, e a gente precisaria ver no ultrassom a distância que os focos alcançaram em relação ao meato ureteral direito e esquerdo, porque isso tem uma implicação cirúrgica importante na questão da dificuldade técnica, uma previsão do tempo de cirurgia, e uma questão que a ressonância não consegue avaliar muito bem é sobre as aderências na escavação pélvica. Então, no ultrassom com preparo intestinal, a gente vai fazer manobras dinâmicas e avaliar as possíveis aderências entre as estruturas da pelve, entre o reto e o útero, entre o ovário e o útero. Então é um exame que vai poder acrescentar mais alguns detalhes em relação ao que a gente já havia conseguido perceber pela ressonância magnética. Se a gente ficasse só aqui na avaliação do útero e ovários, a gente não ia perceber o achado principal dessa paciente que estava anteriormente à bexiga, ou seja, mais à frente da bexiga, que não está aparecendo nessa imagem. Então aqui a gente tem essa paciente no início do exame, a gente vê que a bexiga está bem vazia, a parede anterior aqui é algo espessada, né, comparando com a parede posterior, e anteriormente, ou seja, na frente aqui da bexiga, a gente tem todo esse cisto aqui com conteúdo heterogêneo, e aqui a gente tem o osso púbico, e a gente percebe que a porção inferior do cisto se aproxima aqui da uretra. Então vejam que aqui da bexiga a gente tem a saída da uretra, e no vídeo que eu vou mostrar a seguir a gente vai ver que essa porção inferior do cisto se aproxima bastante aqui da uretra. Então aqui na continuação, ainda no início do exame, a bexiga bem vazia, a parede anterior da bexiga aqui bastante espessada comparando com a parede posterior, aquele mesmo cisto, e aqui a gente já pegou então um espessamento tecidual se aproximando bastante aqui da uretra. A gente considerou aqui uma distância de 3 milímetros entre a porção mais inferior, a porção mais baixa então desse cisto, em relação à uretra. Então aqui a gente tem a bexiga, a uretra saindo nessa direção e a porção inferior do cisto se aproximando da uretra. Ainda na continuação a gente viu que o maior eixo aqui do cisto já se aproximava de 5 centímetros, então já era um cisto que comprimia aqui a parede anterior da bexiga, aqui o osso púbico, então o cisto está entre o osso púbico e a parede da bexiga aqui.
Aqui jogando o Doppler colorido, a gente verificou que realmente essa porção interna não apresentava nenhum vaso, era uma formação cística, né, sem nenhuma parte sólida aqui dentro, e o fluxo intenso apenas na periferia do cisto. A gente não via então nenhum fluxo interno. E agora mostrando na forma de vídeo, a gente vai ver vários planos então desta mesma lesão. Fica muito mais fácil a gente ver em movimento, então a bexiga, a saída da uretra, o cisto, aquela extensão tecidual que vai próxima aqui da uretra, a gente vê muito bem nessa imagem aqui. Conforme a gente vai mudando o eixo, né, mudando o plano, a gente percebe então aqui o cisto, a bexiga, e vamos rodar mais um pouco aqui então. Estou no eixo sagital, e aí eu rodei, né, 90 graus para a gente ver o eixo axial. Veja como há um espessamento evidente aqui da parede da bexiga, e a gente vê também que o espessamento alcançou a parede lateral esquerda e a parede lateral direita também da bexiga. Vejam aqui, estou no eixo axial, mostrando aqui já um volume parcial, que é aquela parte que o cisto comprime a parede da bexiga, então fica dando a impressão aqui no axial de que está dentro da bexiga, mas na verdade é só aquela parte abaulada da parede da bexiga, e aqui a parede lateral esquerda e aqui a parede lateral direita também espessadas aqui pelo tecido endometriótico. Então vejam que conforme eu vou saindo aqui, conforme eu vou mudando o eixo, vai dando a impressão que o cisto está dentro da bexiga, e no eixo sagital a gente vê que o cisto está fora da bexiga. Então aqui o cisto, aqui a bexiga, e aqui aquela área abaulada da parede. Então se a gente muda o eixo, fica dando a impressão que está dentro da bexiga, mas no sagital a gente vê bem que está fora da bexiga. Então aqui no eixo axial, se a gente for voltando para o eixo sagital, dá aquela impressão, né, de abaulamento aqui na parede, e no sagital a gente vê que realmente está fora da bexiga. Então aqui direcionando o transdutor para a parte inferior da bexiga, a gente vê que o ureter direito, no caso que não está acometido pelo tecido endometriótico, que acometia mais ali a região da parede anterior e a parede lateral direita e esquerda, mas não pegou a parede inferior da bexiga, a parte inferior lateral da bexiga, então aqui preservada. Mesmo aspecto aqui então, pegando o ureter esquerdo, então a parede inferior lateral esquerda aqui da bexiga também preservada. Aqui a gente tem o ureter esquerdo, a parede inferior lateral esquerda aqui da bexiga, e aqui parte daquela imagem daquele cisto com tecido endometriótico. E aqui sempre uma vantagem clara, né? A gente mostrando na forma dinâmica. Então aqui no sagital a gente vai colocar agora no axial. Então vejam aqui o jato ureteral direito preservado, mostrando que não tem realmente obstrução do ureter direito. A gente faz então o movimento a partir do sagital, a gente vê o cisto aqui fora da bexiga. Agora a gente girou 90 graus e vê aqui o jato ureteral preservado, sempre fazendo a correspondência com o outro lado. Então aqui no caso o ureter esquerdo, a gente viu o jato também preservado, um jato forte aqui também do lado esquerdo. Rodando mais uma vez, a gente vai ver aqui o jato ureteral do lado esquerdo. Vejam aqui o ureter esquerdo, e a gente viu um jato forte saindo também do lado esquerdo, mostrando que não tem nenhuma obstrução. Aqui o volume parcial aqui daquele cisto endometriótico abaulando a parede anterior da bexiga. Então mais uma vez aqui o jato ureteral. E aqui a gente vai ver então na via suprapúbica, ou seja, o transdutor está aqui por fora da paciente, aqui na região da pelve da paciente. A gente tem aqui aquele cisto por fora aqui da bexiga, então a gente tem a bexiga, o cisto. Vejam que a gente não tem muita riqueza de detalhes na avaliação da parede da bexiga, olhando aqui por cima, que a gente tem uma escala de centímetros, e vejam que a gente está a vários centímetros aqui. Então o feixe sonoro sai aqui da pele, vem atravessando o subcutâneo, o plano muscular, e até chegar aqui no cisto a gente já perdeu algum detalhamento de imagem, e a gente não consegue ver detalhes então da parede da bexiga nessa via suprapúbica, ok? Aqui mais um vídeo então mostrando a avaliação pela via suprapúbica. Agora aqui no eixo axial, a gente já viu um pouco melhor nesse eixo axial o espessamento da parede da bexiga, e o cisto aqui
abaulando bastante aqui essa parede anterior, aqui o útero, né, com a adenomiose, então aqui o cisto, a parede vesical abalada e espessada, e rodando inferiormente aqui, a gente vai ver também um pedaço do útero, então o útero aqui com a adenomiose que a gente viu lá pela via transvaginal também. Então, no caso de hoje, a gente focou em uma localização da endometriose, que é uma das mais infrequentes, mas muito importante da gente conseguir avaliar, evitando que uma paciente vá para uma cirurgia e esse foco deixe de ser tratado. Então, espero que os médicos radiologistas, ultrassonografistas e ginecologistas que vêm acompanhando este canal tenham aproveitado esse caso em comum para agregar mais algum ponto no seu conhecimento em relação à endometriose, que os biomédicos tenham aproveitado para revisar alguns aspectos da anatomia, da escavação pélvica. Isso poderá ajudar no momento de fazer um exame de ressonância magnética ou no momento de negociar uma máquina de ultrassom com uma clínica que esteja precisando realizar exames de endometriose. Lembrando que para esse exame o que vai ser necessário vai ser uma sonda endocavitária multifrequencial que veja bem tanto focos que estão próximos do transdutor como focos que estão mais longe do transdutor. Então, o médico que vai realizar esse exame de ultrassom precisará de uma boa imagem tanto para perto como para longe, para que ele não perca focos importantes de endometriose. E para os estudantes de medicina e outros cursos da área de saúde, espero que esse vídeo tenha despertado o interesse em se aprofundar no assunto endometriose, que não é tão abordado na graduação, muitas vezes nem na residência médica. Nesse ano de 2021, a OMS colocou a endometriose como problema de saúde pública e provavelmente cada vez mais vai ser exigido do profissional de saúde que tenha conhecimentos nessa área na sua atuação profissional. Eu gostaria que as pessoas que curtiram esse vídeo colocassem nos comentários o porquê que gostou do vídeo, e também as pessoas que não gostaram do vídeo, peço para que participem nos comentários para que a gente possa melhorar cada vez mais o padrão dos nossos vídeos e todos possam cada vez mais aprender sobre endometriose.